Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Clarice, eu sou petiana lá no PET Engenharia Elétrica da UFC. E hoje eu vim apresentar um trabalho sobre programação em VHDL e modelagem de um MUX que eu desenvolvi junto com o também petiano Kevin Wenzel, certo? Então, primeiramente aqui a gente tem a descrição de como vai se dar a minha apresentação, certo? Primeiramente, a gente vai pela introdução, seguindo para conceitos de modelagem VHDL, depois para elementos léxicos, sintaxe, modelagem de MUX, a conclusão e as referências, certo? O nosso resumo consiste em demonstrar que o VHDL, que é uma abreviatura de VHSIC, que significa Very High Speed Integrated Circuit, HDL, com Hardware Description Language, é uma linguagem para descrição de hardware, ou seja, uma maneira sistematizada para descrever circuitos digitais. Essa linguagem ela permite a descrição de um circuito eletrônico por meio de sentenças, tal como se fosse uma linguagem de programação comum. E isso permite que ele seja simulado, permite que seja sintetizado. Então, o presente trabalho ele visa oferecer orientações sobre como programar utilizando a linguagem VHDL, facilitando, dessa forma, a criação de projetos de circuitos digitais, especialmente em FPGAs. Seguindo para nossa introdução, uma linguagem de descrição de hardware, HDL, que significa justamente Hardware Description Language, é um tipo de programação que, por meio de arquivos de texto, descreve as características importantes de um sistema lógico, independente da complexidade, permitindo a descrição de um circuito digital em vários níveis, tanto comportamental, expressões lógicas, quanto estrutural. Então, tendo-se um dispositivo, por exemplo, uma porta lógica AND, esse dispositivo ele pode ser traduzido ou especificado por meio da HDL, que descreve o seu comportamento. Então, essa linguagem ela pode, por exemplo, mostrar quais são as entradas e quais são as saídas desse tal dispositivo e a relação que essas entradas têm entre si. As HDLs elas guardam grande semelhança com as linguagens de programação em geral, né? Mas elas são exclusivamente direcionadas para descrever a estrutura e o comportamento do hardware. E em relação ao esquema das entradas, elas podem apresentar diretamente equações booleanas, tabelas verdades, operações aritméticas. Então, a VHDL, que é uma abreviatura de Very High Speed Integrated Circuit, ela é um tipo específico de HDL, dentre outras inúmeras HDLs existentes, por exemplo, a Verilog, RANDLC, etc. E aí, na linguagem da VHDL, não tem a necessidade de especificar explicitamente as ligações entre os componentes. Então, faz somente uma apresentação da descrição textual, que seria justamente o algoritmo para desenvolver o circuito. E ela pode ser utilizada em atividades como, por exemplo, documentação, descrição, síntese e simulação de circuitos digitais. E ela também é padronizada pelo I3E, né, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, certo? Então, e aí quanto aos aspectos gerais da VHDL, existem múltiplos níveis de hierarquia, né? Ou seja, a descrição do circuito digital ela pode ser realizada em diversos níveis de organização, que seria o top-down design, né? O projeto ele vai ser escrito de cima para baixo, ou seja, vai ser iniciado a partir de elementos de hierarquia superior e vai seguir um caminho descendente para elementos de hierarquia inferior. Além disso, existem vários tipos de descrição, né? Como eu falei, a comportamental, as expressões lógicas, estrutural. E a VHDL, tal como qualquer outra HDL, é uma linguagem, em muitos casos, e a posição da linha de código no texto ela não influencia no circuito final, mas possui regiões onde ela pode ser utilizada como uma linguagem sequencial. Sobre os conceitos de modelagem VHDL, a partir do que foi discutido anteriormente, a gente pode relacionar os tipos de ações que a linguagem nos permite, né? Desde avaliar as expressões até chamar outros subprogramas. Em princípio, para desenvolver como o sistema funciona, a gente tem que iniciar as declarações com o comando begin. E aí, a posteriori, uma sequência de comandos vai controlar como os valores do sistema mudarão ao longo do tempo, né? Controlando o seu comportamento. Sempre por questões léxicas, o processamento do programa é iniciado a zero, e então as declarações são executadas ordenadamente.
Dessa forma, após a execução de todas as declarações, o processamento ele reinicia o ciclo e o ciclo se repete. E todas as vezes que, estruturalmente falando, né, sempre que a gente tem sistemas interconectados, eles chamam-se de arquitetura do corpo estrutural. E cada vez que um sistema conecta-se ao outro, pode-se classificá-los em pequenas declarações que formam os corpos dos subsistemas. Bem como os sinais VHDL podem servir como declarações que armazenam valores complexos, cada pequena declaração é uma cópia da sua própria estrutura antecessora representando o subsistema correspondente. Além disso, o chamado port map, que é uma parte da instanciação do módulo, onde a gente declara quais sinais locais de entradas e saídas do módulo devem ser conectadas, o port map ele especifica a conexão de cada componente aos sinais sem limitar a arquitetura do corpo. Outro sim é útil especificar modelos com algumas partes compostas por instanciação de componentes interconectados. O que é isso? Esse processo ele não gera outro componente, mas sim entre aspas, um objeto criado a partir de um protótipo. E aí, esses componentes interconectados e outras partes de escrita com os processos padrões indubitavelmente executam-se concomitantemente com o programa, e ele vai ser simulado, e por isso são chamados de declarações simultâneas. Aliás, a seção de controle é descrita comportamentalmente, né? Ou seja, descrevendo o que o sistema deve fazer de forma abstrata, usando processos que encaminham aos dados e com o fim, né, de testar e processar, gerando sequencialmente valores em sinais conectados à instância do componente. Uma bancada de testes em VHDL ela consiste em uma arquitetura de corpo contendo componentes que auxiliarão o usuário nessa tarefa. E os comandos eles fornecem uma sequência de valores de teste nos sinais de entrada, executando as declarações de atribuição de sinal intercaladas com declarações de espera. Sobre os elementos léxicos e sobre a sintaxe. Primeiramente, a gente começa com os comentários, né? O modelo VHDL ele consiste em várias linhas de texto e quando é escrito o modelo de hardware em VHDL, é importante sempre adicionar comentários ao código, porque isso ajuda os leitores a compreender a estrutura e a lógica por trás do modelo. E uma forma de comentário, chamada de comentário de uma única linha, pode ser adicionado a uma linha escrevendo dois hífens juntos, seguidos pelo texto do comentário, né? Como, por exemplo, a imagem que está na tela. A gente também consegue descrever comentários longos em linhas sucessivas, mas aí em cada linha a gente precisa colocar dois hífens. Mas também há outras formas de comentário, né? Que seriam os comentários delimitados. Vai ser realizado iniciando com os caracteres de abertura, parênteses não, uma contrabarra e um asterisco. E aí tem também os caracteres de fechamento, que seria o asterisco e a contrabarra novamente. E aí os caracteres de abertura e fechamento, eles podem estar ou em linhas diferentes ou na mesma linha. Além disso, também pode haver mais código VHDL na linha após os caracteres de fechamento. E aí as versões VHDL de 87, 93 e 2002 permitem somente os comentários de uma única linha, e não os comentários delimitados. Pronto, aí aqui a gente tem um exemplo de como seria um comentário delimitado por aquele caractere de abertura e de fechamento, com a contrabarra e o asterisco. E agora a gente tem os identificadores. Eles servem para nomear itens em um modelo VHDL, então é aconselhável usar nomes que indicam a finalidade do item. Mas existem algumas regras sobre como os identificadores podem ser formados, então o identificador básico ele pode conter apenas letras alfabéticas, dígitos decimais, o caractere underscore, e deve começar com uma letra alfabética obrigatoriamente. Não pode terminar com um caractere underscore e não pode incluir dois caracteres underscore sucessivos. Então, a gente pode usar como identificador, por exemplo, x0, o substantivo contador, por exemplo, próximo underscore valor, ou gerar underscore ciclo, certo? Sempre contendo letras alfabéticas ou dígitos ou esse underscore, sempre também começando com uma letra alfabética, sem deixar terminar com caractere underscore e também sem ter dois underscores sucessivos.
Então, a gente não poderia utilizar, por exemplo, então a gente não poderia usar, por exemplo, o último @valor, porque tem um caractere ilegal para um identificador. A gente não poderia usar 5-bit underscore contador, porque vai iniciar com um caractere não alfabético. A gente não poderia utilizar underscore A0, porque inicia com um underscore. Enfim, por aí vai. E existem também os identificadores estendidos, que podem conter qualquer sequência de caracteres. Esses identificadores eles são inseridos para permitir a comunicação entre ferramentas de engenharia auxiliadas por um computador para processar descrições de VHDL e outras ferramentas que usam regras diferentes para os identificadores. Um identificador estendido é escrito colocando uma barra. Os caracteres de identificador entre os caracteres contra barra, por exemplo, contra barra data contra barra relógio global, contra barra, né? Abrindo e fechando com contra barra. O VHDL87 ele permite somente os identificadores básicos e não os identificadores estendidos. E aí as regras para formar identificadores básicos são as mesmas no VHDL93 e 2002. A gente também tem algumas palavras reservadas, né? Que são reservadas justamente para uso especial em VHDL. E também são conhecidos como palavras-chave. E aí eles são usados, mas também são, né, identificadores. E eles são usados para denotar construções específicas que formam um modelo. Então, não podem ser usados como identificadores para itens definidos pelo projetista. Então, a gente tem alguns símbolos especiais, né? O VHDL ele utiliza vários símbolos especiais para denotar operadores, para delimitar partes de construção de linguagens e como pontuação também. E aí, basicamente, é aspa dupla, é aquela hashtag, é um aspa simples. E aí, outros símbolos especiais consistem em pares de caracteres, né? E são obrigatoriamente devem, né, ser digitados um ao lado do outro sem nenhum tipo de espaço intermediário, que é, por exemplo, o símbolo de igual e o maior que, 2 asteriscos juntos, um menor que e um maior que. Então, isso acontece também. Sobre os números, existem duas formas de números que podem ser descritos em código VHDL, que são os literais inteiros e os literais reais, ou seja, os literais inteiros eles consistem em números sem decimais e os literais reais possuem basicamente, né? Então, os números negativos eles são uma combinação de um operador com um literal inteiro correspondente. Os literais inteiros e reais, eles também podem usar notação exponencial, em que o número é seguido pela letra maiúsculo ou minúsculo, e um expoente, e um valor expoente. E com isso, o expoente ele não pode ser negativo para literais inteiros, né? Por exemplo, pode ser 15 é 2, 20 é mais 4, 2,46 é 18. Então, por aí vai. E aí, além disso, a base de um número literal inteiro ou real pode ser qualquer integral entre 2 e 16. E para fazer isso, a gente escreve o número cercado por caracteres sharp, né? Que seria o jogo da velha, o hashtag. E precedidos, né, pela base. E aí, ao mesmo tempo, para representar as bases maiores que 10, a gente usa de A até F, que podem ser minúsculas também, né? Maiúsculas ou minúsculas, as letras. Então, por exemplo, para representar o número 253, a gente pode fazer 16 sharp FD sharp, ou 16 sharp 0 FD sharp, e por aí vai. E aí, para o caso de decimais, a representação do valor 0,5, por exemplo, a gente pode representar com 2 sharp 0,100 sharp, ou 8 sharp 0,4 sharp, por aí vai. Então, as bases elas podem ser exponenciais, e o expoente, nesse caso, vai ser expresso em decimal, e também vai estar anexado ao número base após o caractere sharp de fechamento. Então, o expoente ele representa a potência da base que vai ser multiplicada. Aí, por exemplo, agora novamente o número 1024, ele pode ser representado por 2, sharp 1, sharp é 10. Ou 16, sharp 4, sharp é 2. Por aí vai. Mas não pode aparecer sucessivamente e nem no final ou início de um número. E as regras podem incluir caracteres sublinhados, são iguais às dos identificadores, né? Por exemplo, 1, 2, 3, underscore, 4, 5, 6.
por aí vai. Qualquer um dos caracteres no conjunto de caracteres padrão, incluindo um caractere de espaço, ele pode ser escrito ao usar duas aspas simples, né? Colocando o caractere desejado entre ambas. Por exemplo, duas aspas simples e entre elas o A maiúsculo, representa a letra maiúscula. Duas aspas simples e um caractere de espaço no meio, representa o caractere de espaço. E por aí vai. E as cadeias de caracteres podem incluir qualquer número de caracteres, né? Incluindo zero também. Mas devem caber em uma única linha. E elas representam uma sequência de caracteres e são escritas entre aspas duplas, por exemplo. Dois pares de aspas duplas significam uma string vazia. E aí você pode colocar frases também dentro desses dois pares de aspas duplas. A gente também pode representar dígitos binários em VHDL, e eles são representados por uma cadeia de dígitos, entre aspas, duplas, marcadas por um caractere que especifica a base dos dígitos. E aí as representações é basicamente a inicial de cada número ou o que melhor representa, né? Por exemplo, o binário, o octal e o decimal começam com suas letras, né? O B para binário, o O para octal e o D para decimal. Já o hexadecimal é representado pelo X, por exemplo. B, dois pares de aspas duplas. Ou B, abre aspas 10, fecha aspas. Sabe? Aí por aí vai. E aí existem regras que regulamentam a forma na qual a gente pode combinar os elementos léxicos para formar descrições válidas em VHDL. O EBNF, que é o formalismo de Backus-Naur estendido, é uma família de notações metasintaxe qualquer que pode ser usado para expressar uma gramática livre de contexto. E esse formalismo divide a linguagem em categorias sintáticas. Para cada um, a gente vai escrever uma regra que descreve como construir um código combinando os elementos de outras categorias. Em EBNF, escreve-se uma regra com a categoria sintática com o sinal do tipo implica-se, só que virado para o lado esquerdo, lido como é definido para ser à esquerda e um padrão à direita, né? Por exemplo, a gente tem variável underscore estamento. Então, a gente tem o sinal definido para ser com o alvo e a expressão. Isso vai indicar que a cláusula na categoria variável estamento ela vai estar definida para ser uma cláusula na categoria alvo. Beleza? Agora vamos para a nossa modelagem do MUX, certo? Primeiramente, a gente tem esses comentários daí, certo? Esses comentários nessa programaçãozinha aí. Aí, passando, a gente tem essa parte onde o componente end2p vai ser justamente uma palavra reservada, que a gente falou um pouco mais cedo. E logo abaixo, a gente vai ter os pinos do componente, que devem possuir os mesmos nomes, modelos e tipos dos pinos da interface. E existe um end component aqui, infelizmente a imagem não pegou, mas também seria uma palavra reservada, né? E esse estamento seria para declarar todos os componentes. Aqui a gente tem mais descrição do código. Ali agora no A1, end2p, portmap com a int1, a gente vai posicionar um dado componente de forma ordenada. E aí a gente também colocou um label component name portmap, mas a imagem não pegou, que pode ser qualquer identificador válido, né? O component name ele vai declarar uma entidade de projeto e o portmap vai descrever como o componente é conectado. E aqui a gente tem o finzinho do nosso código. E basicamente é possível a gente perceber a importância de dominar a programação em VHDL no ramo dos sistemas digitais, visto que essa linguagem é de grande relevância para a criação de projetos de circuitos digitais, como em FPGAs, por exemplo. Além disso, a gente pode afirmar também que o VHDL ele é praticamente um padrão mundial para a descrição e modelagem de circuitos lógicos e hardware, assim como foi verificado na nossa modelagem de MUX.
Essas foram as nossas referências. E é isso, eu espero que tenham gostado. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite novamente.